Vamos lá, galera. Taxa Selic explodindo e Brasil está indo junto. O Comitê da Política Monetária, o famoso cupom do Banco Central, fez hoje a reunião dele, a reunião que ele faz cada 45 dias, e elevou a taxa Selic em mais um ponto percentual, subindo de 13,25 para 14,25. Esse patamar da taxa Selic não era visto desde a crise econômica de 2015 e 2016, durante o governo do presidente Dilma, quando o Brasil enfrentava uma das maiores recessões da sua história. E esse aumento tão expressivo da taxa Selic é um reflexo da dificuldade que a economia brasileira está enfrentando, como a alta da inflação e a falta de crescimento sustentável. A previsão do mercado é que essa alta vai continuar até o final de 2025, onde nós vamos bater Selic a 15%. E por que aumentou novamente? A gente está chegando para um nível insustentável. Na verdade, faz tempo que esses níveis são insustentáveis para a economia brasileira. E a resposta é simples. É porque nossa inflação está fora de controle. Simples assim. Em fevereiro de 2025, o Índice Nacional do Preço do Consumidor, IPCA, que mede a inflação oficial do Brasil, registrou alta de 1,31. Esse foi o maior índice por mês de fevereiro desde 2003, nos últimos 22 anos. Para vocês verem, a educação dispôs 4,7, a habitação 4,44. E se em um único mês, nos últimos 12 meses, estamos falando de aumento de 5,06, bem acima da meta da inflação, que é 3%. Para vocês verem, café moído aumentou 50,35 nos últimos 12 meses. Laranja, 59,56%. Ovo, coitadinho do ovo, teve alta de mais de 40%. Mas esse aumento é no mundo todo? Não, pois é. A questão é que não. Tem países que a inflação está caindo. Se você vê na Argentina, aumentou o valor desde 2022, a inflação deles. Nos Estados Unidos também está caindo. A inflação na zona de euro também caiu abaixo de 2% esse ano. O mais triste em toda essa história é que mesmo que a inflação é aumento de preços de praticamente todos os produtos e serviços no mercado, praticamente todos nós usamos, ela afeta principalmente as classes mais baixas. Isso por quê? Porque a cesta básica das famílias mais humildes, o consumo das famílias mais humildes desses alimentos, ele chega para representar 40 a 50% da renda familiar. E essas famílias, obviamente, têm muito menor margem para tentar cortar em outros lugares, porque já está contando os centavos. Então, quando aumenta os preços dos alimentos, isso afeta eles muito mais. Eu estou querendo descobrir aonde é que teve um ladrão que passou a mão, no direito de comer ovo do povo brasileiro. Não tem explicação, esse ovo está caro. Alguém está passando a mão. Esse é o dado concreto. E nós queremos saber quem é. Quem é, porque não é possível no mês subir de 140 para 210. Porque nós queremos encontrar quem é o pilantra que aumentou o ovo tanto. Deixa eu ajudar vocês a achar realmente o responsável pelo esse aumento. Não são os empresários malvados ou canalhas que a gente precisa encontrar, que são os culpados, que aumentam os preços para ganhar mais. A gente sabe que não é o culpado. E o culpado sempre o mesmo. É o governo que gasta demais. O rombo fiscal no Brasil atingiu 1,12 trilhões e ele bate recorde histórico. E não seja por falta de dinheiro, a arrecadação do imposto do governo federal cresce quase 10% e bate recorde em 2024. Somando tudo, o governo arrecadou em 2024 mais de 2,7 trilhões em valores atualizados pela inflação. Isso foi a maior arrecadação dos últimos 30 anos, quando começou a ser histórica. Para você ver como a situação é insustentável, o governo agora vai dar isenção de imposto de renda para todas as pessoas que ganham até R$5.000 por mês, que eu acho ótimo. A gente já paga imposto demais. Mas, em contrapartida, ele precisa 26 bilhões para poder dar esse benefício. Pois é, aí ele vai pegar as pessoas que ganham acima de 50 mil por mês para tirar deles mais 10%. Simples. Obviamente ele não vai mexer nos super salários dos políticos, judicial não. Ele só vai arrecadar dos empreendedores e quem recebe dividendos mais 10%. É assim. Percebendo tudo isso, o que vocês acham que acontece com a popularidade de Lula? Simplesmente o último pesquisa que deu do IPEC, a desaprovação do governo Lula dispara e chega a 55%. A avaliação de ruim e péssimo sobe para 44%. E vocês acham que o governo, vendo todos esses dados, tudo que está acontecendo, ele vai começar a mudar, vai começar a corrigir, vai perceber o erro que ele está fazendo com a economia do Brasil? Óbvio que não. Pelo contrário, o governo Lula acha que o problema é que as pessoas estão entendendo demais ou estão entendendo errado. Então,
o governo vai agora investir dinheiro em publicidade para conseguir convencer a gente que ele não está gastando muito. O quê? Pois é, e se vocês entenderam certo o que eu falei agora. Vocês precisam entender que esse ciclo vicioso, ele não vai ser cortado. A inflação vai subir, a taxa Selic vai subir junto. Até quando, Ben? Não tem limite. Em 1999, no Brasil, a gente chegou para ter taxa Selic de 45%. Pois é, 45%. Na Argentina, estão falando que passou de 100%. Mas qual a consequência desse aumento para o Brasil? Eu quero que vocês entendam que esse aumento de taxa Selic é um remédio amargo que o Banco Central ele é obrigado a aplicar na economia e, obviamente, aplicando em nós. Por quê? Porque ele tem que controlar a inflação, porque senão esse bicho... Inflação, eu sempre falo para vocês, é como um bicho selvagem. Quando ele é pequenininho, você consegue controlar ele. Não, fica aqui e não estraga nada na casa. Quando ele vira bicho gigante, quando ele perde o controle, não tem mais nada para fazer, ele vai comer tudo. Simplesmente isso. Isso é exatamente o que acontece com a inflação. Quem tem mais idade lembra da época da superinflação no passado no Brasil. Quando a inflação e automaticamente a taxa Selic está alta, o que acontece no Brasil? Primeira coisa, o crédito fica mais caro. Com a taxa Selic alta, os juros cobrados por empréstimos, financiamento, operação de crédito, tudo fica mais caro. Isso simplesmente afeta todo mundo, afeta as empresas, afeta as pessoas, os consumidores. Com Selic alta, as taxas de juros, por exemplo, de financiamento imobiliário, elas aumentam. Por que isso? Por que tudo aumenta? Vocês precisam entender uma lógica. Se você consegue pegar seu dinheiro, colocar seu dinheiro e colocar no Tesouro Direto e receber 14,25 sem risco nenhuma, você como um instituto financeiro, você vai emprestar para alguém com taxas menores que isso? Lógico que não. Para que eu vou arriscar? Vou emprestar para ele com taxa? Então, o mínimo que eu quero receber é esses 14,25. Então, todas as taxas no mercado são mais elevadas que isso, simplesmente assim. Entendam o que acontece? Então, uma pessoa, por exemplo, que ele financiava um imóvel, um apartamento, sei lá, de 300 mil, 400 mil. Se a parcela dele era 2.500, agora a parcela dispara para 3.000, 3.200. Então, muitas vezes, como a parcela não pode representar mais do que 30% da renda da família, às vezes essa compra se tornou inviável. Quer dizer que menos pessoas podem comprar imóvel financiado. Se menos pessoas compram menos imóveis financiados, as construtoras vão construir menos. Se elas constroem menos, elas contratam menos pedreiros, menos engenheiros, menos construtores, menos isso. Elas compram menos aços, menos cimentos. Toda a economia é comprometida. Simplesmente é assim. O segundo ponto, que obviamente é a continuação do primeiro ponto. Quando estamos com uma taxa tão elevada, o consumo das famílias vai diminuir. Eles vão consumir menos em todos os sentidos, certo? Agora, investimento de empresas, eles também estão diminuindo. Resultados o quê? Desaceleração na economia. Pensa comigo, um empresário, ele tem caixa, ele tem dinheiro para investir, certo? Ele tem duas opções. Ou ele pega esse dinheiro, enfia no Tesouro Direto, recebe 14% ao ano, sem precisar fazer absolutamente nada, ou ele pega esse dinheiro, compra uma máquina, ou faz um investimento, um projeto, que quem sabe quando ele vai ter esse retorno com todos os riscos. O que você acha que ele vai escolher? Lógico, deixa o dinheiro quietinho lá. Vamos ver o que vai acontecer com essa economia. Então, se ele não investe, ele não contrata mais, ele não produz mais, e assim vocês entendem o que acontece. Obviamente, com um crédito mais caro, muitas pessoas vão adiar compras de itens que valores mais altos, carros, eletrodomésticos. Isso, obviamente, impacta diretamente na indústria. Por exemplo, os carros, vende menos geladeira, vende menos tudo. Se, por exemplo, as montadoras vendem menos, eles precisam o quê? Diminuir a produção. Eles vão fazer o quê? Conceder férias coletivas, funcionários, simplesmente porque queda da demanda. E automaticamente, de novo, uma coisa leva para outra. No mercado de trabalho, simplesmente, se as empresas sentem a desaceleração, quer dizer, eles estão vendendo menos porque as coisas estão muito mais caras, eles vão demitir funcionários. Simplesmente isso. Se eles pegam, por exemplo, o setor da construção, como eu falei para vocês. Por exemplo, se é grandes incorporadores, eles vão congelar novos projetos. Por quê? Porque eles veem que os projetos que estão vendendo menos, estão vendendo mais devagar. Então, eles não vão começar novos projetos. Eles vão contratar menos engenheiros, menos construtores. Por exemplo, um trabalhador que estava esperando para ser contratado por uma obra, pode ser vaga que vai ser cancelado. Vai falar para ele esperar um pouquinho, porque a gente não vai começar o projeto. E aí, obviamente, mais uma pessoa que está desempregado, recebe menos, tem menos dinheiro para gastar, e assim vai. O quarto item, que na verdade é o objetivo principal do Banco Central aumentar a taxa Selic, é praticamente controlar a inflação. Pensa comigo. Se eu falei para vocês que as empresas produzem menos, mais pessoas desempregadas, os preços aumentaram, custa mais caro para comprar as coisas,
teoricamente, os preços das coisas deveriam diminuir, porque menos pessoas têm condições para consumir eles. As empresas estão, seus preços ficam cada vez mais baratos, a inflação se torna controlada nesse ponto. Quinta coisa que acontece quando aumenta a taxa Selic, simplesmente impacto no câmbio. Nós temos muitos investidores estrangeiros, que têm bilhões de dólares, mas que estão flutuando no mundo todo. O que significa flutuando? Que passa de mercado a mercado. Eles pegam o mercado que é mais vantajoso para eles naquele momento. Se a taxa Selic é alta no Brasil e a taxa real que eles recebem é alta, eles trazem muito dinheiro para o Brasil. Se eles trazem dinheiro para o Brasil, tem entrada de dólares para o Brasil. Eles compram títulos do governo, toda essa parte, e tem entrada de vários dólares para cá. Se tem mais dólares entrando, lei de oferta e procura, o real, obviamente, vai valorizar. Se o real valoriza e a dólar, por contrapartida, cai, teoricamente isso também diminui os custos de todos os preços, porque como tudo é dolarizado, então imagina que o iPhone ou qualquer coisa que é dolarizado, como eu falei, praticamente tudo, os preços deles caem. Isso teoricamente é uma coisa positiva. Porém, presta atenção, quando a taxa Selic aumenta, obviamente isso não é por motivos positivos, ele aumenta porque o país tem problemas fiscais, porque o país está fora de controle nas contas públicas. E isso não é uma coisa muito positiva nos olhares dos investidores. De novo, se eles acham que isso é um problema temporário, que vai ser resolvido, beleza, eles vão trazer o dinheiro e vão investir. Mas se eles acreditam que isso é uma doença crônica, eles vão falar, esse é um país muito perigoso, porque eu posso investir aqui, mas se a taxa de inflação vai continuar subindo, quer dizer que o dólar vai desvalorizar enquanto o meu dinheiro está investindo aqui, isso não é uma coisa positiva. Não é um lugar que eu quero arriscar meu dinheiro. E aí, praticamente, ele vai retirar o dinheiro dele ou não vai investir e o dólar vai continuar subindo, mesmo assim. Vamos lá, sexta coisa, os reflexos no mercado de ações. A alta de taxa de juros, ela afeta os desempenhos da bolsa, porque muitas empresas na bolsa são endividadas. Quando a taxa Selic sobe, e normalmente as dívidas são atreladas à taxa Selic, atrelado ao CDI, quer dizer que é o retorno que eles têm que pagar todo mês, as parcelas das dívidas deles, rolar as dívidas deles fica cada vez mais complicados até o momento que ele fica insustentável. Pensa que 1% de aumento da taxa Selic, esse 1%, quase aumenta em 10% a dívida de uma empresa. Os juros que eles pagam em cima dessa dívida. Esse é muito dinheiro jogado no lixo que as empresas precisam. Agora, empresas que têm saúde financeira, beleza, ela consegue continuar. Empresas que trabalham com margem muito pequena, por exemplo, empresas de varejo, pega Magazine Luiza, Casas Bahia, todos eles que com margem extremamente pequena, de 3, 5%, 1% e às vezes a morte para essas empresas. Só para vocês verem essa tabela que eu coloquei para vocês aqui, nas empresas mais endividadas no Brasil, nessa tabela, veja as dívidas, estamos falando de dívida de 5 bilhões, 10 bilhões, 20 bilhões. Imagina 1% a mais de juros que eles precisam pagar em cima dessa dívida. O que isso faz para essas empresas? Então, o que fazer se a taxa Selic está subindo e vai continuar a subir até o final do ano, com previsão que depois do final do ano tem uma chance para uma trégua, mas essa trégua, como eu falei para você, ela depende se o governo vai assumir realmente os erros deles e vai começar a corrigir, porque se ele vai continuar fazendo as mesmas coisas, provavelmente a inflação vai continuar subindo e a taxa Selic vai ter que continuar acompanhando ela. Mas, presumindo que as coisas vão estabelecer daqui a pouco, de qualquer jeito, nesse momento hoje, o que tem que fazer para melhorar? Primeira coisa, seja claro, a regra de vida fala o quê? Quando é ruim para alguém, não quer dizer que é ruim para todo mundo. Tem pessoas que estão sofrendo muito nesses momentos, pessoas que estão de renda mais baixa, que depende do preço dos alimentos para poder sustentar a casa, estão sofrendo. Pessoas que têm renda mais elevada, que têm possibilidade de investir, vai estar aproveitando mais esses momentos. Então precisa entender que você tem que ver em que parte você está posicionado. Mas uma coisa que nunca vai mudar, primeira coisa, nesse momento e sempre, você precisa controlar as contas da casa. Eu sempre vou falar para vocês isso. Se as coisas estão boas ou ruins na economia, não quer dizer que a sua economia individual tem que ser ruim também. Mas se você vai controlar seus gastos, primeira coisa, muitas coisas que vocês nunca fizeram na vida toda. Controlar, saber quanto você gasta, saber quanto você ganha realmente, saber onde cortar, onde precisa estabelecer, onde é o momento que a família começou a gastar demais por causa da inflação e talvez o momento para tentar fazer alguns ajustes. Quando você faz esse controle, você já está na frente de 90% dos brasileiros. Segunda coisa, ótima época para investir, seja na renda fixa e seja na renda variável. A renda variável, obviamente, está embaixo agora, de novo, como eu falei para você, renda fixa alta, renda variável baixo, mas as pessoas normalmente esperam que vai começar a subir as coisas para começar a achar que é interessante investir.
O segredo é estar posicionado antes do tempo. Então, eu recomendo para vocês, depois que você cuidou das contas da casa, cuidou do seu fundo de emergência, depois que você investiu parte na renda fixa, se você quiser agora começar a investir aos poucos, de novo não é recomendação, mas investir aos poucos na renda variável, pode ser, para quem realmente estuda essa parte, pode ser um momento interessante fazer isso aos poucos, que ao longo dos anos, quando a renda variável, como tudo na vida é ciclo, vai começar a reagir, pode ser os grandes ganhos no futuro. Se você vai ver comprando Petrobras na época da Dilma, a ação da Petrobras na época da Dilma em 2016, a ação da Petrobras estava lá embaixo. Quem comprou naquela época, ela subiu centenas de porcentos até hoje. Mas você vai ter bastante coragem naquela época para comprar. Mas o investimento é assim. Você tem que posicionar no momento que todo mundo tem medo, para depois surfar quando todo mundo quer entrar. É o momento que normalmente os grandes tubarões saem da bolsa. Mas esse é para outro tema que a gente vai falar em outro vídeo. Então, taxa Selic subindo novamente, você já entendeu o que tem que fazer. Bom, se gostou desse vídeo, curte e, aliás, comenta. A taxa Selic vai terminar em 15%, ou vocês acham que ela vai continuar subindo também ano que vem? Compartilhar, obviamente, com outras pessoas. Se não está inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal.